Uma história de defesa. A esquerda brasileira tem uma longa história de defesa dos direitos das populações marginalizadas. Esse compromisso com a justiça social está entranhado em sua identidade. Durante décadas, movimentos de esquerda lutaram incansavelmente contra a desigualdade, a discriminação e as injustiças históricas enfrentadas pelos pobres e marginalizados. Sua luta por uma sociedade mais justa e equitativa tem sido uma força motriz por trás do progresso social significativo no Brasil. Da defesa dos direitos trabalhistas à luta pela reforma agrária, a esquerda brasileira sempre defendeu as necessidades dos mais vulneráveis. Eles desempenharam um papel crucial na conscientização sobre a situação das comunidades marginalizadas e na pressão por políticas que abordem suas preocupações. Seu compromisso com a justiça social é evidente em seus esforços contínuos para combater a pobreza, promover o acesso à educação e saúde e amplificar as vozes dos que não têm voz. No entanto, nos últimos anos, uma dinâmica complexa e preocupante emergiu. Certos setores da esquerda brasileira têm focado suas críticas nos órgãos de segurança pública e nas políticas de encarceramento em massa. Embora essas críticas frequentemente decorram de preocupações legítimas sobre a brutalidade policial e o racismo sistêmico no sistema de justiça criminal, elas acabaram, em alguns casos, beneficiando facções criminosas. Essa consequência não intencional criou um dilema difícil para a esquerda brasileira. Por um lado, eles permanecem comprometidos com seus valores fundamentais de justiça social e proteção dos direitos dos marginalizados. Por outro lado, eles são forçados a confrontar a realidade incômoda de que sua retórica pode estar inadvertidamente ajudando as mesmas organizações criminosas que atacam essas comunidades. Essa situação complexa exige uma análise cuidadosa e uma abordagem diferenciada para lidar com as questões subjacentes, sem fortalecer ainda mais os elementos criminosos. Consequências não intencionais. A retórica empregada por certos segmentos da esquerda brasileira criou, em alguns casos, uma narrativa que as facções criminosas se apressaram em explorar. Ao focar fortemente nos aspectos negativos da aplicação da lei e nas falhas do sistema de justiça criminal, esses grupos inadvertidamente forneceram munição para grupos como o PCC e o Comando Vermelho fortalecerem suas próprias narrativas. Essas organizações criminosas, reconhecendo uma oportunidade, se posicionaram como protetoras das comunidades marginalizadas contra um Estado supostamente opressor. Essa narrativa encontra eco em alguns moradores que se sentem negligenciados ou mesmo alvos da aplicação da lei. A crítica constante à brutalidade policial, embora frequentemente justificada, pode inadvertidamente legitimar a presença desses grupos criminosos aos olhos de alguns membros da comunidade. Essa dinâmica é ainda mais complicada pela falta de alternativas viáveis oferecidas por aqueles que criticam a aplicação da lei. Embora destacar a brutalidade policial seja crucial, isso precisa ser acompanhado por soluções concretas e iniciativas comunitárias que possam efetivamente fornecer segurança e proteção. Sem essas alternativas, as comunidades ficam vulneráveis às manipulações de facções criminosas que rapidamente preenchem o vazio deixado pela falta de proteção estatal. As consequências não intencionais dessa retórica são particularmente evidentes na resistência encontrada pelas tentativas de implementar leis mais rígidas visando líderes de gangues. Embora essas leis sejam frequentemente criticadas por potencialmente exacerbar o encarceramento em massa, elas também representam uma ferramenta crucial para desmantelar as estruturas de liderança dessas poderosas organizações criminosas. O desafio está em encontrar uma abordagem equilibrada que aborde as preocupações legítimas sobre o encarceramento em massa e, ao mesmo tempo, vise efetivamente os chefes que orquestram atividades criminosas generalizadas. O espectro da opressão, as facções criminosas, cientes do poder da percepção, exploraram estrategicamente o sentimento antipolícia em seu benefício. Eles entendem que em comunidades onde a confiança na aplicação da lei é baixa, sua própria marca de controle violento se torna mais aceitável. Eles se apresentam como um mal necessário,
a única força capaz de manter a ordem diante de um Estado negligente ou mesmo hostil. Essa narrativa ganha força quando reforçada por instâncias de brutalidade policial real ou percebida. Cada incidente, seja isolado ou parte de um padrão sistêmico, alimenta a narrativa de um aparato estatal opressor que está mais preocupado com o controle do que com a proteção da comunidade. As linhas entre queixas legítimas e a propaganda egoísta de facções criminosas se confundem, tornando desafiador lidar com as causas profundas da violência e da insegurança. Essa manipulação da percepção pública tem consequências sérias. Ela cria um clima de medo e desconfiança que dificulta a atuação eficaz da aplicação da lei. Moradores, presos entre a brutalidade da polícia e a tirania das facções, muitas vezes têm medo de cooperar com as autoridades por medo de retaliação. Esse silêncio protege os criminosos e perpetua o ciclo de violência. Romper esse ciclo exige uma abordagem multifacetada. Isso exige que a brutalidade policial seja tratada de frente, responsabilizando os policiais por suas ações e reconstruindo a confiança entre a aplicação da lei e as comunidades que eles servem. Ao mesmo tempo, exige a exposição e o desmantelamento das máquinas de propaganda dessas organizações criminosas, revelando-as pelo que são, empresas implacáveis que lucram com o caos e o medo. A humanização de líderes de facções e a relativização do crime complicaram ainda mais o cenário. Ao retratar líderes de gangues como protetores da comunidade, ou mesmo como vítimas das circunstâncias, uma narrativa perigosa se enraiza. Essa representação pode obscurecer a natureza violenta e exploradora dessas organizações, levando alguns a ver suas ações como uma forma de resistência e não como criminalidade. Essa relativização do crime prejudica os esforços para lidar com os danos reais causados por essas facções e pode tornar mais difícil mobilizar as comunidades contra elas. Para combater isso, é essencial destacar o verdadeiro impacto das atividades criminosas nas comunidades e desafiar as narrativas que buscam romantizar ou justificar tais ações. Esforços devem ser feitos para fornecer modelos alternativos e apoiar iniciativas que ofereçam caminhos positivos para os jovens nessas áreas. Ao fazer isso, podemos começar a desmantelar os mitos que cercam as facções criminosas e trabalhar para construir comunidades mais seguras e resilientes. Nas comunidades controladas por facções, a vida pode ser, bem diferente do que muitos poderiam esperar. Os moradores frequentemente se veem navegando em uma rede complexa de regras e expectativas estabelecidas pela facção governante. As rotinas diárias são influenciadas pela ideologia da facção, afetando tudo, desde o sistema educacional até os negócios locais. As pessoas se adaptam, encontrando maneiras de viver dentro dessas restrições, às vezes até prosperando no ambiente único que emerge. Mas não é sem desafios. O acesso aos recursos pode ser limitado, e a presença constante de membros da facção pode criar uma atmosfera de tensão. No entanto, em meio a essas dificuldades, as comunidades costumam demonstrar resiliência e solidariedade notáveis. De muitas maneiras, a vida continua, moldada pela influência sempre presente da facção controladora, mas também pelo espírito duradouro das pessoas que chamam essas comunidades de lar. As facções desenvolveram métodos sofisticados para estender sua influência muito além de seus territórios imediatos. Elas exploram vulnerabilidades sociais e econômicas, tornando desafiador para as autoridades conter seu alcance. Por meio de redes de colaboração e intimidação, esses grupos conseguem manter o controle e exercer pressão sobre as comunidades, mesmo à distância. Para combater efetivamente o crime organizado, há uma necessidade urgente de uma abordagem integrada. Isso significa promover a cooperação entre diferentes setores da sociedade, da aplicação da lei aos serviços sociais. Ao abordar o problema de vários ângulos, podemos criar uma estratégia mais resiliente e abrangente para desmantelar essas redes criminosas. Implementar políticas públicas concretas é essencial para enfrentar as causas profundas do crime. Isso envolve investir em educação, criar oportunidades de emprego e melhorar a infraestrutura social. Ao lidar com as questões subjacentes que levam ao comportamento criminoso,
podemos reduzir o apelo de ingressar em tais facções e promover uma sociedade mais estável e segura. Há uma necessidade urgente de diálogo e colaboração entre todas as partes interessadas. Governos, comunidades e organizações devem se unir para compartilhar conhecimento e recursos. Somente por meio de comunicação aberta e esforços cooperativos podemos ter esperança de encontrar soluções sustentáveis para o complexo problema do crime organizado.